Oi, meu nome é Lorena, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre as emoções. Para falar sobre as emoções, eu escolhi 6 emoções que são entendidas na literatura como emoções básicas ou emoções universais. Quem assistiu aquela série Lie to Me, viu mais ou menos os estudos de um cara chamado Paul Ekman. Ele fez uma pesquisa com diversos povos, diversas culturas, e ele conseguiu identificar expressões faciais que ele caracterizou como universais para algumas emoções. E é a partir disso que a gente vai falar hoje. Eu escolhi essas emoções porque são emoções fáceis, são emoções do senso comum, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe identificar. E aí, a partir delas, a gente vai começar a olhar para as emoções que são um pouquinho mais complexas, beleza? Então vamos lá. A primeira emoção que eu quero falar é o medo. Eu já falei um pouquinho do medo num vídeo anterior, que ele tem uma função que ele pode parecer que é uma emoção que a gente chama de ruim, mas ele tem uma função que é proteger a gente. Eu também falei nos vídeos anteriores que todos os nossos comportamentos, e lembrando que emoção é comportamento, todos os nossos comportamentos, eles têm 3 origens, lembra? Que é biológica ou genética, a outra é social e cultural, e a outra é da nossa história de vida. Então, as emoções também, elas se mantêm ou elas não se mantêm na nossa vida, considerando essas 3 coisas. Então, o medo. Deixa eu falar, por exemplo, de alguém que tenha medo de cachorro, tá? Ter medo de um animal é uma coisa biológica. Ter medo de cachorro pode acontecer que alguém da sua família tenha dito para você sempre ficar longe de cachorro e aí você cresceu aprendendo que cachorros eram perigosos. Ou pode ter acontecido que você levou uma mordida de um cachorro e agora toda vez que você vê um cachorro, você sente medo. Então, o medo é o que a gente chama de você percebe uma coisa, um perigo iminente, então uma coisa que pode acontecer com você, e você reage a essa coisa que pode acontecer antes que ela aconteça. Isso é o medo. E aí, isso é a emoção de medo, que é uma emoção que dura segundos. Mas a gente pode falar de coisas, de sentimentos e de outras emoções mais complexas que surgem a partir do medo, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é um tipo de antecipação a uma coisa que pode, em algum momento, te trazer prejuízo ou te prejudicar. E aí, se a gente entende que a ansiedade pode ser uma emoção complexa que surgiu a partir do medo, começa a fazer sentido qual que é a função da ansiedade na nossa vida? Então, níveis pequenos de ansiedade no nosso dia a dia fazem a gente ficar alerta para coisas que podem trazer perigo para a gente. Mas uma ansiedade muito alta é a mesma coisa que ter medo de qualquer cachorro. Vai chegar uma hora que você vai se privar, que você vai deixar de fazer muitas coisas porque você tá com aquele medo, porque aquela ansiedade está te consumindo, porque o medo de todos os cachorros estão te consumindo. Beleza? Se você conseguir pensar em mais alguma emoção ou sentimento mais complexo que vem do medo, manda ali nos comentários e a gente vai conversando. Então vamos lá. A raiva. Quem nunca foi para academia e tava lá na esteira e falou assim: eu vou terminar essa esteira, mas eu vou terminar na força do ódio? Eu mesma já fiz isso com algumas coisas da minha época de faculdade e eu quero contar para vocês para que serve a raiva. Às vezes, a gente precisa dessa raiva para impulsionar, para que a gente consiga ter controle sobre as nossas ações, que a gente consiga atingir maestria, que a gente consiga se esforçar. E também para a gente defender coisas que são importantes de ser defendidas. A falta de raiva faz a gente ser passivo e o excesso de raiva faz a gente ser agressivo. Então, a raiva é uma emoção que pode ser modulada para o que a gente chama de assertividade. E tem um pouco sobre isso naquele livro Comunicação Não Violenta. Se vocês quiserem, eu deixo a dica aqui. O nojo ou a repulsa serve também como um fator de proteção para a gente se afastar de coisas que podem ser potencialmente contaminadas ou que possam trazer para a gente algum tipo de doença ou alguma coisa que a gente considera imoral. E o nojo também é selecionado naqueles 3 níveis: história de vida, cultura e biológico. E aí, pensem comigo, antes do Covid, assoprar uma vela num bolo era uma coisa normal, não era?
E agora? Hoje, com essa história do Covid, sentir nojo é muito importante para a gente ficar longe dos espirros, das tosses e de tudo que está acontecendo no mundo lá fora, né? Mas o nojo em excesso também dificulta para a gente viver o nosso dia a dia, porque a gente fica evitando fazer qualquer coisa para não se contaminar. Então, o nojo também é uma emoção que pode ser modulada, que pode ser regulada, beleza? A tristeza é uma emoção muito importante para comunicar para os outros aquilo que a gente está sentindo. Ela acontece quando a gente perde qualquer coisa, que seja uma pessoa querida, uma coisa querida, uma ideia, uma esperança, uma expectativa, qualquer coisa que seja frustrada, a gente perde e aí gera a tristeza. E eu já dei uma dica, a frustração é uma emoção um pouco mais complexa que pode vir da tristeza, da expectativa que foi frustrada. E tem outras emoções complexas também que podem vir da tristeza, se vocês quiserem colocar ali embaixo nos comentários, podem me contar. Mas o que eu quero dizer é, por que a tristeza é importante? Porque é nos momentos de tristeza que a gente repensa o que é importante para nós. Quais são os nossos valores, o que realmente faz diferença na nossa vida. Quando a gente perde o que a gente chama de reforçadores, quando a gente perde aquelas coisas que nos fazem bem, a gente consegue reorganizar a nossa vida para buscar novas coisas que nos façam bem, ou para que pelo menos a gente consiga entender o que é mais ou menos importante na nossa vida. A felicidade ou a alegria, assim como a tristeza, é uma emoção que tem esse objetivo de comunicar para os outros. Quando a gente está triste, é porque a gente perdeu alguma coisa que tem valor para a gente. E quando a gente fica feliz, é porque a gente conquistou alguma coisa que tem valor para a gente. E é importante que as pessoas que estão à nossa volta e a gente mesmo consiga reconhecer esse sentimento. Então, eu consigo ficar feliz, por exemplo, se eu conseguir um emprego. Mas eu só vou ficar genuinamente feliz se esse emprego tiver a ver com os meus valores. Se for um trabalho que não faz sentido para mim, que às vezes vende um produto que eu não acredito, ou vende um serviço que eu não acredito, eu não vou me sentir genuinamente feliz. Então a gente consegue, prestando atenção na felicidade, a gente consegue saber o que é importante para nós também. A surpresa é uma emoção um pouquinho mais complexa, porque o objetivo dela é te preparar para o que vem para frente. Então vamos lá. Normalmente a surpresa acontece quando você está concentrado em alguma coisa e acontece uma outra coisa no teu ambiente, no teu contexto, que te faz mudar o foco muito rápido. E aí, no teu organismo, todos os teus pensamentos e tudo que estava acontecendo dentro do teu corpo, que estava naquele fluxo do que você estava fazendo, é imediatamente parado. E aí rola um branco para você prestar atenção no que foi esse estímulo que aconteceu no teu ambiente. Isso evolutivamente é muito importante porque as pessoas que não sentiam surpresa não conseguiam preparar o corpo para lutar ou correr quando tinha um animal ou quando tinha algum perigo iminente. Quando a gente fala sobre a função atual da surpresa, ela tem que estar muito relacionada a uma outra palavrinha que chama resiliência, que é a possibilidade de se reerguer depois da surpresa. Então, por exemplo, o Covid foi uma surpresa, ninguém esperava que isso ia acontecer. E aí, em seguida, vem essa nova palavrinha que é resiliência. O que fazer quando a minha atenção, o meu jeito de viver, tudo que eu estava acostumado, estava correndo desse jeito, de repente teve um estímulo, uma quebra no meu ambiente, e aí eu preciso mudar o meu foco de atenção para fazer de um jeito diferente. Então a surpresa num contexto muito pequenininho é uma festa surpresa de aniversário, e uma surpresa num contexto grande é, de repente, estamos vivendo uma pandemia. Gente, hoje eu falei dessas 6 emoções que eu entendo que são emoções que todo mundo consegue identificar. Mas a partir delas, pensem em possibilidades de como elas podem se variar ou de como elas podem se combinar para formar emoções mais complexas. Gente, eu vou deixar uma lista de emoções variadas para a gente pensar e para a gente falar sobre elas. E aí, se vocês puderem, quem tiver afim, quem tiver interesse, dá uma olhada nessa lista, vê quais vocês conhecem, qual vocês não conhecem e me perguntem aquelas que vocês não conseguem identificar ou
que vocês querem saber em que situações que elas acontecem ou até como lidar com elas. Eu vou deixar aqui, fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas comigo, tá bom? Eu tô aqui no YouTube e eu também tô na minha página no Instagram, @psicontexto, tá bom? Hoje eu fico por aqui, até a próxima!